Opa pessoal, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui na nossa aula aqui sobre diagrama de força cortante e momento fletor. O que a gente tem aqui? A gente tem uma viga que está submetida, né? A gente tem uma viga, a viga que está representada aqui, que está submetida a um carregamento distribuído, né? Lembrando que deste carregamento distribuído aqui, ele tem uma força aqui, né? A gente dizia que seria um carregamento por unidade de distância, né? Que seria esse W aqui. Então a gente quer saber qual seria, a gente quer representar o diagrama de força cortante e momento fletor. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é determinar aqui as reações de apoio. A gente vai fazer reações de apoio. Então, vou dizer, deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui rapidamente. Desenhando aqui o diagrama de corpo livre, o que eu vou ter? Vou ter aqui que, se eu desenhar o diagrama de corpo livre, eu vou dizer que nessa extremidade aqui, que a gente está vendo, a gente tem um apoio fixo. Enquanto aqui, nessa extremidade, temos aqui um apoio, um rolete. Então, nessa extremidade aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar uma reação que eu vou chamar de AY para cima e AX para a direita. Enquanto aqui, onde tem um rolete, eu vou colocar um CY. Lembrando que a gente viu isso nas aulas, um vídeo anterior, mas você pode ver isso também diretamente no livro, né? Que quando a gente tem um rolete, a gente vai ter apenas uma reação para cima, porque o rolete ele é livre para se movimentar, né, ao longo do eixo horizontal, enquanto no apoio fixo, você vê que nessa extremidade aqui ele não é livre para se movimentar para cima como para baixo. Então, a única movimento livre que ele pode fazer da viga é o movimento aqui, o raio ou anti-raio. Então, por isso que a gente representa no apoio fixo essas duas reações. E, além disso, a gente tem o quê? A gente tem uma força aqui no meio da viga, né, que eu vou representar aqui, que eu vou dizer que vale a W vezes L. Então, por que posso dizer assim que é igual a 1P? Né? Se você se lembra, a gente fez um exercício inicial, onde a gente tinha uma viga que estava submetido a um único carregamento no meio da viga P. Esse carregamento que está no meio da viga, ele também pode ser representado, né? A gente pode substituir esse único carregamento P por um carregamento distribuído, né? Como está mostrado aqui. Então, esses dois aqui são equivalentes. Então, eu posso substituir tudo isso aqui por uma representação assim, né? Mas basicamente seria meio que eu estou representando isso aqui nesse seguinte formato. Estou fazendo isso, dizendo que a gente teria isso aqui. Seria a mesma coisa. Então, por isso que é importante entender bem essa parte aqui, esse tipo de relações. Então, segunda coisa que a gente vai fazer aqui, depois que a gente desenhou aqui o diagrama de corpo livre, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desenhar o diagrama de corpo livre, que está representado aqui. E segunda coisa aqui é achar as reações de apoio. Aqui já identifiquei quais são as reações, então eu posso partir diretamente para trabalhar em cima vou passar aqui bem ao lado aqui, para poder trabalhar em cima das reações de apoio. Então eu vou redesenhar aqui a viga, né? Então aqui se lembra que a gente tem AY, depois a gente tem aqui AX, depois aqui a gente tem CY, e no meio aqui a gente tem WL. Então vou dizer o seguinte, que somatório de força em X igual a zero. Né? Quais são as forças que estão atuando no eixo X? A gente tem apenas uma, que é essa aqui. Então vou dizer que AX igual a zero. Então eu já tenho aqui uma solução. Aí depois eu vou fazer somatório de força em Y igual a zero. Quais são as forças que estão atuando em Y? Lembrando que, deixa eu colocar aqui, X está positivo para direita e Y está positivo para cima. Então, somatório de força em Y, o que a gente tem? A gente tem AY, que está aqui representado aqui. Então a gente vai ter AY positivo, depois a gente vai ter mais CY positivo, e depois a gente tem nosso menos WL, bom, peraí, deixa eu representar bem, WL igual a zero. Então, são as forças que estão atuando.
Então, você vê que o que a gente tem aqui? WL, ele foi dado, AY não foi dado, e CY não foi dado. Então, a gente precisa aqui de mais uma equação para poder resolver esse exercício. Então, aqui eu vou selecionar o somatório de momento em relação ao ponto A. Bom, mas por que eu estou selecionando o somatório de momento em relação ao ponto A, se eu puder selecionar o somatório de momento em relação ao ponto C? Isso pouco importa. Normalmente você tem que fazer o somatório de ponto em relação a uma única extremidade. Nesse caso aqui, vou selecionar a segunda a extremidade A, porque eu tenho duas reações. Claro que eu já sei que AX é igual a zero, mas pode acontecer que, vamos supor, você tenha começado com esse somatório de força em Y, depois o somatório de momento em relação ao ponto A, e que você quer terminar com o somatório de força em X. Então, nesse caso aqui, se você inverter a ordem, é sempre bom você fazer o momento em relação ao ponto onde você tem muito mais reações, que nesse caso aqui será o ponto A. Então, aqui, fazendo esse somatório de momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter, lembrando que essa distância aqui, deixa eu escrever ela aqui, esse aqui é L sobre 2, porque a viga toda aqui, ela tem um tamanho L, tudo isso aqui é tamanho L, então essa metade aqui vai ser L sobre 2. Então, aí continuando, a gente vai ter o quê? Somatório de momento em relação ao ponto A. O WL aqui, se você vê, ele faz um momento anti-horário. Você vê que esse segmento aqui, se você olhar, se eu pegar somente esse segmento aqui, quando o WL aqui ele faz força nesse segmento, esse segmento vai fazer um movimento horário. Ou seja, então aqui a gente vai ter o quê? Menos WL vezes L sobre 2. Lembrando que o momento é o quê? É força vezes distância. Então a força aqui é WL, a distância é o quê? L sobre 2. Porque eu estou fazendo assim WL, L sobre 2 ou menos, porque o segmento está fazendo um movimento anti-horário. Agora, CY, ele está fazendo qual tipo de movimento? A gente está vendo que ele está fazendo um movimento horário, que bem é um movimento horário. Porque a gente vê que esse, na verdade não é o CY, na verdade esse segmento todo aqui, quando ele está girando, ele está fazendo isso, sob o efeito da força Y. Como se, vamos supor, você pode interpretar isso da seguinte forma: você tem uma haste aqui, eu venho aqui, que está fixo aqui, eu venho e aplico uma força aqui para cima. O que vai acontecer? Essa haste vai começar a andar desse jeito, fazendo um movimento anti-horário. Da mesma forma aqui, ele está fazendo essa parte aqui, está fazendo um movimento horário. Então a gente tem aqui um movimento anti-horário. Então aqui vai ser mais CY vezes L igual a zero. Então aqui, continuando, o que eu posso fazer? Olhando aqui, eu posso tirar L aqui e L aqui. Isso vai dar que CY vai ser WL dividido por 2. Agora eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui eu vou chamar de 2. Então, continuando aqui, o que eu vou ter? Vou pegar, não, peraí, em vez de 2, esse aqui eu vou chamar de 2, esse aqui na verdade eu vou chamar de 3. Então, eu vou dizer 3 em 2, deixa eu colocar aqui para a gente não se perder, a gente seguir bem esse raciocínio. Então, a gente vai ter 3 em 2, ou seja, vou pegar o que eu achei aqui, vou colocar aqui dentro. Para vocês não se perderem. Peguei isso aqui, vou colocar aqui dentro. Então, o que eu vou ter? Você lembra que no caso anterior a gente tinha, só repetindo aqui, a gente tinha AY mais CY menos WL. Só que o WL, CY, a gente viu que ele vale, deixa eu botar aqui, ele vale a ômega L sobre 2. Então, eu vou colocar aqui dentro. Então, a gente vai ter AY mais ômega L sobre 2 menos ômega L igual a 0. Então, isso aqui a gente vê que vai ser igual a AY igual a ômega L sobre 2. Então, aqui também, você vê que eu chego nesse resultado. Chego no mesmo resultado, onde estou dizendo que CY igual a ômega L sobre 2 e AY igual a ômega L sobre 2. Então aqui eu consigo já identificar quais são as reações. Agora, a segunda coisa que eu preciso fazer aqui, na verdade a terceira coisa, porque a segunda coisa é a reação dos apoios, a terceira coisa agora que eu preciso fazer é calcular, vou colocar aqui, e calcular
não, fazer aqui força cortante. E momento fletor. Então, vocês veem aqui que eu vou fazer isso aqui. Tá, então aqui vou redesenhar minha viga. Só que a viga vai ser redesenhada no modo original que ela está apresentando no problema. Então aqui tem o meu apoio fixo aqui e tem o rolete aqui. Lembrando de colocar aqui, fazer esse símbolo para mostrar que ele está no solo. E depois vou colocar aqui essa carga distribuída que foi dada no início do problema. Tá. Agora, para poder calcular aqui a força cortante no momento fletor, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir a viga em algum segmento. Você sempre tem que dividir antes de um carregamento e depois do carregamento. Só que, se vocês se lembram no vídeo que a gente fez, anteriormente, ou se vocês conseguiram ler os exercícios que fizemos, os exercícios que estão no livro, você vai ver que quando a gente tem, no caso aqui, um único carregamento, não um carregamento distribuído, mas na verdade um carregamento concentrado, a gente sempre divide antes do carregamento concentrado e depois do carregamento concentrado. Só que, no caso aqui que a gente tem um carregamento distribuído, o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar dividir antes e depois. A gente vai fazer apenas uma única divisão aqui. Porque você vê que esse carregamento ele está ao longo de toda a viga. Então, como ele está ao longo de toda essa viga, o carregamento aqui W, ele está ao longo de toda a viga L, eu não preciso fazer diversas divisões. Vou apenas fazer uma única divisão que eu mostrei aqui, que eu posso chamar aqui de peraí, para não confundir, vou chamar de DD. Vou fazer essa divisão aqui, DD. E terei aqui, eu vou trabalhar apenas com essa única divisão que eu fiz aqui. Então, dado isso aqui, peraí, deixa eu colocar aqui os pontos A e os pontos C aqui. DD, agora eu posso calcular a força cortante e o momento fletor. Então, deixa eu puxar só essa folha aqui. Repetindo desse aqui, então vou ter A, rolete aqui. Não é, esse aqui é apoio fixo. Vem aqui. Tá. Aí vim aqui, eu coloquei, fiz essa divisão, segmento DD. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou sempre trabalhar, como eu falei, eu vou sempre trabalhar com a porção que está à esquerda da divisão. Claro que eu posso trabalhar também com essa parte aqui, essa porção aqui que está à direita. Mas eu sempre recomendo trabalhar com a porção que está à esquerda. Isso vai facilitar bastante seu entendimento. Tá. Então aqui o que a gente vai ter? Se eu trabalhar com essa porção, o que eu vou ter? Vou ter isso aqui. Vou pegar isso aqui, vou colocar aqui. Então vou ter isso. Eu vou ter isso aqui. Vou ter somente essa porção aqui. Lembrando que aqui a gente tem o AY que a gente calculou, que vale ômega L sobre 2. Isso aqui a gente calculou anteriormente. E aqui a gente tem o carregamento que continua como sendo W. E outra coisa que a gente tem, outra coisa importante que a gente tem aqui, é que a gente tem essa distância aqui que vale X. Por quê? Por que eu estou chamando essa distância aqui de X? Porque você vê que essa divisão aqui que eu fiz, eu não estou fazendo a divisão da viga no meio da viga. Eu estou fazendo em algum lugar qualquer. Pode ser no meio da viga, pode ser no final da viga aqui, pode ser bem aqui a 1 metro da extremidade A. Mas eu apenas estou fazendo uma divisão, por isso estou fazendo uma divisão em alguma distância qualquer. Por isso, como eu não sei qual é essa distância, eu vou dizer que o segmento que eu estou considerando aqui é um segmento que tem um tamanho X. De modo que, o que eu vou ter? Isso aqui é equivalente ao quê? Ele vai ser equivalente a esse desenho aqui. Lembrando que aqui a gente tem ômega L sobre 2. E aqui a gente vai ter uma força concentrada que vai ser igual a ômega X. Se lembra, ômega X. Se lembra que a gente viu anteriormente que a gente tem uma viga que tem uma carga distribuída W
ao longo de uma viga L é equivalente a ter um carregamento, é equivalente a ter o quê? A uma viga que tem um carregamento concentrado WL. Né? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Né? Que eu tenho aqui um segmento de viga de tamanho X submetido a um carregamento W é equivalente a ter o quê? A um segmento de tamanho X. Lembrando aqui que esse aqui continua com tamanho X. Submetido a um carregamento concentrado que vale o quê? Ômega X. Lembrando também que essa distância aqui é X sobre 2. Pessoal, então isso aqui ao longo dos exercícios a gente vai fazer e vocês vão conseguir pegar bem esse conceito. Tá. Outra coisa que eu preciso representar aqui é a força cortante, que vai ser para baixo, que eu vou chamar de V, e o momento fletor aqui, que eu vou chamar de M. Deixa eu colocar ele aqui também aqui para representar melhor. V e o momento fletor M. Então aqui eu só vou aplicar o somatório de momento. Então eu vou ter o quê? Somatório de força em Y. Como eu não tenho nenhuma força que está atuando em X, então não vou precisar fazer o somatório de momento em relação ao ponto X. Somatório de força em X, na verdade. Então, aqui a gente vai ter somatório de força em Y. Prefiro olhar por esse aqui que é mais simplificado do que isso aqui. Isso aqui eu vou olhar quando eu vou fazer o somatório de momento. Mas como eu vou fazer o somatório de força, prefiro olhar para esse aqui que é mais simplificado. Então, vou ter o quê? Vou ter WL sobre 2, que está aqui, menos WX, que está aqui, menos V, que está aqui. Tudo isso aqui igual a quanto? Igual a zero. Então, com isso aqui, V vai ser igual a quê? V vai ser igual a ômega X menos ômega... Peraí. Na verdade, V vai para lá, esse aqui vai ser a menos, esse aqui vai ser a mais, dividido por 2. Então, você vê que aqui, a gente vê que a força cortante, ela é uma função, ela é uma função de X. Ou a gente pode dizer, você vê que ela é uma função de X, ela não é constante ao longo da viga, mas na verdade ela é uma função de X. Agora, calculando aqui o momento fletor, deixa eu desenhar aqui aquela seção que a gente fez, aquela porção na verdade. Vou colocar aqui, essa porção está aqui, aqui vou colocar ômega L sobre 2, tudo isso aqui é X, F, M, é a mesma coisa que ter o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo aqui, somente para a gente visualizar melhor. É a mesma coisa que ter ômega X, ômega L sobre 2, aqui a gente vai ter V e M. Então aqui, se eu fizer o somatório de momento aqui, em relação a esse ponto aqui, tudo isso igual a zero, vou ter o quê? Lembrando que tudo isso aqui, toda essa distância que eu falei é X, essa distância aqui é X dividido por 2. Então eu vou ter o quê? Esse segmento vai fazer um momento anti-horário, na verdade horário, devido à força ômega L sobre 2, então eu vou ter ômega L sobre 2, menos ômega L sobre 2 vezes X. Depois a gente vai ter essa força aqui, mais que vai fazer uma força que vai fazer um momento positivo, porque se você olhar esse segmento aqui vai no sentido positivo, Isso aí pela regra da mão direita. Claro que aqui como vocês não estão vendo minha mão, eu acabo fazendo isso, vocês conseguem ver isso visualmente. Vezes a distância que é X dividido por 2. Mais o momento M. Tudo isso aqui igual a zero. Então a gente vai ter o quê? Que M vai ser igual a ômega L sobre 2 X menos ômega X quadrado dividido por 2. Então, pessoal, você vê que aqui embaixo a gente achou a força cortante e depois a gente achou aqui
o momento fletor. Então, aqui agora, né, o segundo passo e o último passo aqui que eu posso deixar para vocês fazer seria fazer, né, o desenho aqui do diagrama de força cortante vezes a distância. Então, como é que vai ser isso mais ou menos? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, né, uma forma de representar isso. Vou usar aqui o momento... Tá, vou usar aqui o momento fletor que está aqui. Então, a gente vai ter o quê? A gente viu que... deixa eu representar a viga que está aqui. Rolete, tá aqui. Então, aqui eu vou dizer que esse aqui é o eixo força cortante, esse aqui é o eixo X. Aqui a gente já está no final da viga. Então, você vê que a gente está dizendo que a força, ela você vê que ela não está crescendo linearmente com o eixo, ela não está crescendo linearmente com a viga, porque você vê que a gente tem aqui um menos WX. Então você vê que ela não está crescendo linearmente. Você vê que quando a gente está no início da viga aqui, a força cortante vale quanto? Vale ômega L sobre 2. Quando a gente está no final da viga aqui, quando L, a gente vai ver que a força cortante vai valer menos ômega L sobre 2. É só substituir L aqui. Se eu substituir L aqui, você vai ter menos L sobre 2. Se eu substituir 0, vai ter ômega L sobre 2 aqui. Então, no final das contas, a gente vai ter alguma coisa do tipo... se eu colocar L sobre 2 aqui, vou ter 0. Quando eu estou no meio da viga, então eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu estou dizendo que se x igual a 0, eu estou no início da viga, V vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos W vezes 0 mais ômega L sobre 2. Ou seja, tudo isso aqui é ômega L sobre 2. Se x igual a L sobre 2, quando eu estou no meio da viga, vou ter ômega L sobre 2 mais ômega L sobre 2, tudo isso é igual a 0. Se x igual a L, vou ter V igual a menos ômega L mais ômega L sobre 2, que é menos ômega L sobre 2. Então, você vê que todos esses valores são os valores que a gente achou aqui. Então, a gente pode repetir o mesmo procedimento para poder achar o diagrama de força do momento fletor. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.